Recebendo então nossos estúdios o deputado federal Rodrigo Agostinho. Rodrigo, um tema que está tomando um volume grande, né, é a questão das incertezas aí em relação ao Centrinho, né, Hospital de Reabilitação de Anomalias, né, criou corpo nas redes sociais, um movimento dos funcionários, mas satisfação com esse modelo de gestão que foi arquitetado, né, em que muito provavelmente o Centrinho seja um braço de uma OS de saúde. Como é que você vê isso? Você teve reuniões também nos bastidores com os dirigentes? Faz aí um resumo do que está acontecendo e qual é a perspectiva se efetivamente nós podemos ter perda de qualidade aí. Tá, vamos lá. As universidades públicas de São Paulo, USP, Unesp, a Unicamp ainda não entrou nesse processo, mas basicamente USP e Unesp, tem problemas sérios do ponto de vista de financiamento. Como financiar o funcionamento, o custeio das universidades públicas? Elas pararam de conseguir fazer a reposição de quadros, então as universidades estão com quadros envelhecidos, não estão conseguindo fazer reposição, tem universidades encerrando cursos, laboratórios estão sendo sucateados. Então uma das estratégias das universidades é tirar algumas despesas de dentro das universidades, e uma delas é tirar os hospitais. O caso, um dos maiores casos do estado foi aqui próximo, foi em Botucatu, onde o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu se transformou numa autarquia. Em outros lugares, essas estruturas estão sendo repassadas ao Estado, que faz um chamamento e coloca uma OS para tocar. É o modelo que eles estão desenhando para Bauru. Mais ou menos uns 60 dias eu recebi a notícia que o Centrinho seria fechado. Liguei direto para o governador, depois falamos com o secretário de saúde do Estado. Eles procuraram tranquilizar, dizendo que não passava na cabeça deles o fechamento do Centrinho, mas que eles estavam discutindo diferentes modelos, diferentes situações. E em uma dessas conversas foi apresentada essa proposta, onde a universidade continuaria fazendo pesquisa, extensão dentro do Centrinho, mas o atendimento hospitalar seria feito por uma OS. O bauruense é apaixonado pelo Centrinho, o Brasil inteiro conhece o Centrinho é o melhor hospital do mundo nessa área, ele é considerado o melhor hospital do mundo nessa área que ele atua, mas é um projeto que o governo do estado está fazendo isso, e não é só com o Centrinho. O que eu deixei muito claro para o governador é que a gente quer o Hospital das Clínicas, o prédião ali do lado, funcionando, mas a gente não quer perder o Centrinho. Não é que uma coisa não pode engolir a outra, né? Mas você vê perspectiva de mudança desse modelo? Porque é difícil no setor público você atingir o nível de qualidade que o Centrinho tem. E claro que isso custa. Você ser excelente sempre custa. E a gente sabe também que nos bastidores há uma disputa política aí, de protagonismo, de quem vai ficar aqui e ali. Mas você acredita que há uma reversão deste modelo que está sendo colocado? Eu particularmente, eu acho que não. Mas é importante a gente deixar claro o seguinte, né? A universidade, nem o Estado, na verdade, não querem diminuir os gastos. Eles querem tirar, na verdade, de dentro da estrutura USP. Então, como que seria esse modelo? Esse modelo seria assim: as pessoas que são da USP trabalham lá, vão continuar trabalhando no Centrinho até se aposentar. E a UES faz a reposição de quadro. Nos últimos anos, o Centrinho diminuiu o número de atendimentos por não estar conseguindo fazer reposição de quadro. E diminuiu também porque muita gente veio para cá, estudou, aprendeu as técnicas e está fazendo essas cirurgias em outros hospitais. Então a gente não tem apenas o Centrinho fazendo isso, mas a gente sabe que isso aqui é uma grande excelência. Eu tenho destinado recursos para troca de equipamentos, então todo ano eu tenho conseguido trazer recursos para o Centrinho, pelo menos fazer a troca de equipamentos. Esse ano mais uma emenda de R$400 mil, mas a gente está muito preocupado, porque realmente você colocar dois hospitais para atuar lado a lado, com OS que talvez sejam inclusive diferentes, né? Não necessariamente uma OS que vai pegar o Centrinho. Bauru não tem muita sorte com OS. Você acha que essa é a receita ideal? Não acho, mas é um modelo que o Estado criou e que está sendo seguido no Brasil inteiro para poder garantir a agilidade que precisa no setor de saúde, né? No setor de saúde não dá para você falar, olha, vou esperar uma licitação. A licitação no Brasil demora 6 meses. Então, no regime de OS, você transfere todas essas responsabilidades para uma instituição. O estágio está bem avançado. O que eu venho pedindo ao secretário de saúde do Estado e ao Palácio dos Bandeirantes é que abra esse debate com a sociedade bauruense. Não dá para fazer isso a portas fechadas, não dá para fazer essa discussão de política pública de cima para baixo. A cidade precisa, os servidores da USP aqui precisam se acalmar,
né? A gente precisa tranquilizar as pessoas de que aquilo vai continuar funcionando, vai continuar atendendo a cidade. Então essa que tem sido a minha preocupação, né? As universidades estão abrindo mão dos seus hospitais. Isso está acontecendo, não é só aqui. Sim. Isso de fato está acontecendo. Jabor. Eu só queria deixar aqui a minha opinião de que eu acho que, a despeito dessa luta dos servidores do Centrinho, acima de tudo, né, ser muito legítima, eu acho que essa mobilização está pelo menos 6 ou 7 anos atrasada. A explicação maior disso tudo está dentro da própria USP, né? Quando o Conselho Universitário da Universidade, já em 2014, havia começado a tomar essa decisão e consolidou em 2017, inclusive colocando a passagem do Centrinho para a gestão do Estado como condição para aceitar a criação do curso de medicina em Bauru. Isso pelo que você já falou, né? Tem muita disputa interna na USP. A USP é uma coisa extremamente complexa. Aqui em Bauru nem se fale as disputas internas, as vaidades, o poder, o jogo todo que se faz ali. E há inclusive uma acusação de que o Centrinho foi propositadamente sucateado para que o Conselho Universitário, que vê o balanço geral da USP, chegasse à conclusão de que, olha, o Centrinho é um peso para nós aqui, né? Apesar de toda a sua excelência, né? Mas a questão, Jabur, é que nós estamos falando de saúde, né? E vai ser sempre gasto, né? Você tem lá o valor carimbado de 25%, por exemplo, no município, mas sempre existiu um gasto superior. É um olhar qualitativo que você vai ter, não tem jeito. Se você for olhar número por número, você fecha tudo que o setor público está colocando. É isso que não dá para entender. Pega um governo do estado que teve o superávit primário que teve o ano passado de quase 20 bilhões, né? Recursos que recebeu inclusive a fundo perdido do governo federal, né? Você percebe, peraí, quais são as prioridades? Se um estado não tem como prioridade a segurança, a educação, a saúde, para que ele serve? Então eu acho que tudo bem, está tarde, você tem razão, talvez a sociedade não tenha se dado conta, né, de que chegaria esse momento. E o que me preocupa também, aí eu quero também voltar com o Rodrigo, no último ano de governo, quer dizer, tudo bem que tem o hospital de clínicas, que tem um modelo, mas poxa, não sabe nem se vai ser reeleito, não seria melhor deixar como está e para mais 4 anos para frente aí ter algo mais, vamos dizer assim, estruturante em torno do Centrinho? O que a gente tem ouvido, o discurso que tem sido apresentado, enfim, é que vai melhorar. Então, de um lado a gente tem aqui... Tá, mas eu prometo algo que nem eu tenho certeza que estarei. Como é que vai melhorar? Então, mas vamos lá. Aqui você tem a prevenção dos funcionários, da população, todo mundo está preocupado, eu estou preocupado, outras lideranças políticas estão preocupadas. Agora, o entendimento do governo do estado é que hoje, dentro do modelo universitário, não está nem se repondo o quadro. Então eles estão tendo que diminuir a quantidade de cirurgias, diminuir a quantidade de atendimentos. Eles têm mês que eles não têm orçamento para comprar bateria, para trocar em aparelho auditivo. Então, dentro daquilo que se idealiza dentro do governo do estado, eles estão fazendo algo para melhorar a situação. O problema é como é que esse modelo está sendo implementado e sem muita transparência, sem muito diálogo, né? Não se constrói mais política pública desse jeito sem dialogar com a sociedade, sem que a sociedade possa entender os prós e contras do que está acontecendo. As universidades também têm um problema que as coisas que acontecem dentro das universidades normalmente não são também compartilhadas com a sociedade. Essas decisões do Conselho Universitário só vieram à tona agora. Nem o pessoal da USP daqui de Bauru não é dado a publicidade. Sabiam quem direito. de nós aí já pegou uma ata de uma reunião de conselho? Não. Só quando afeta mesmo ou vaza. Sim. Lembrando, né, que hoje representantes dos funcionários lá do hospital fazem uma reunião com a participação de todos os servidores a partir das 11h30 da manhã no saguão da entrada Unidade 2, a manifestação e convidar o superintendente, o Carlos Ferreira dos Santos, que deve receber o pedido de reversão do processo de desvinculação do hospital a ser encaminhado por reitor da USP, o Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Você vai participar desse encontro ou não? Não, no princípio não. Eu estou trabalhando para que eu possa me reunir nos próximos dias com o reitor da universidade, da USP. Em perspectiva, então, Rodrigo, o que nós podemos esperar dessa questão do teu empenho pessoal para que esse modelo atual permaneça, é isso? Eu acho que esse processo deveria ser suspenso e isso ser amplamente discutido com a sociedade. Pode ser que de fato seja... a gente tem aí uma série de investimentos importantes. Pode ser que seja um enxugamento, a gente não sabe. Eu acho que essa que é a grande questão. Nós estamos falando muito no achismo em toda essa situação, né? A gente
A gente tem visto o que está acontecendo em outros lugares. Em alguns hospitais aumentou o atendimento. Aqui na Unesp de Botucatu a gente tem os funcionários da Unesp que trabalham dentro do hospital, que continuaram trabalhando, fazendo pesquisa, dando aula e ao mesmo tempo atendendo a população. Funcionou o modelo? Está funcionando o modelo? Funcionou, mas no caso de Botucatu não é OS. No caso de Botucatu foi criada uma autarquia. Então ela tem uma autonomia maior e ela recebe via SUS. Aqui em Bauru sempre teve uma confusão, porque eram recursos da USP custeando o Sistema Único de Saúde para o Brasil inteiro. Né? Então isso sempre foi, obviamente, sempre foi pesado. Pacientes do Acre, de Rondônia, do Amapá, vinham aqui fazer cirurgias aqui no Centrinho. Né? E isso era custeado pela USP, a USP não quer mais isso. E eu entendo esse lado, mas essas mudanças precisam ser debatidas com a sociedade. Kleber, tem alguma questão que você queira acrescentar sobre o tema? Eu também acompanho com bastante apreensão, como todo cidadão bauruense, né? Estamos todos acompanhando, mas isso que o João falou, eu na época também obtive essa informação. Era uma condição, isso aí já estava bem, pelo menos internamente. Chegou para mim, eu não me lembro mais em que medida que isso foi, houve divulgação. 2017. Mas, exato, 2017, né? Então o curso de medicina. Exato, eu tinha também essa informação, que haveria essa mudança. E, portanto, ninguém teve essa dimensão, né, Jamor? Faltou aí combinar com os russos, é isso? Exatamente. Não, o russo agora não, né? Melhor não. Por isso que eu digo que a gente entende que é legítima, está apoiando, abrindo esse espaço para discussão, né? Lá no jornal também, mas eu receio que dificilmente essa situação muda. Perfeito. Olha, enquanto isso, quem se utiliza do serviço, né? A Ana Paula Valim, por exemplo, como paciente do Centrinho há 37 anos, é com muita tristeza que eu e muitos dos pacientes vemos o nosso amado hospital ser desfeito desta forma. A qualidade dos atendimentos já não é a mesma há muito tempo. Hoje somos apenas um número. A participação da Ana Paula Valim. Tá aí, é o registro. Estamos aqui nos estúdios com o Kleber Santos, também com o João Jabur e com o deputado federal Rodrigo Agostinho. Rodrigo, muitas perguntas querendo o seu posicionamento dessa aliança aí do Alckmin chegando ali com o Lula, e se você, diante de tudo que vai acontecendo com o seu partido, apoia o Lula também para a candidatura à presidência. Eu sou do grupo político do ex-governador Márcio França. A gente tem se posicionado contra a federação. Existe um debate muito intenso em Brasília. Cheguei ontem de Brasília e a semana inteira estão todos os partidos tentando entender as mudanças do cenário. Nós temos até o dia 1º de abril para definir a questão partidária. Eu particularmente tenho me manifestado contrário a essa polarização que a gente tem hoje na política brasileira. Eu acho que o Brasil tem a possibilidade aí de colocar muitos nomes, da gente poder discutir a política de uma forma mais profunda, mais inteligente. A polarização vai fazer com que a discussão seja rasa, seja superficial, com menos debate. Eu acho que é importante que o Brasil tenha um projeto de futuro, e eu particularmente sou contrário. Eu sou favorável que o partido tenha inclusive candidatura própria e que no segundo turno a gente decida, enfim, no caminho um pouco mais aprofundado. Então eu particularmente sou contrário a esse tipo de situação. Mas se apoiar o Lula, você faria campanha para o ex-presidente? Muito provavelmente não. Eu tenho uma posição mais independente. Eu acho que a gente precisa de mudanças, eu acho que as mudanças são necessárias. Eu tenho tido uma posição de maior independência. Eu acho que o Brasil não pode ficar no meio de um debate polarizado como está hoje. A terceira via te agrada? Me agrada, mas a gente precisa discutir nomes, precisamos discutir agremiações políticas, a gente precisa discutir projeto político para o Brasil. A discussão não pode ser uma discussão exclusivamente de nomes. Eu acho que isso não dá para ser só a discussão entre Lula e Bolsonaro. Eu, particularmente, acho que o Brasil é muito mais do que isso. A gente tem bons quadros, só que esses quadros, de certa forma, não estão tendo a capacidade de seduzir o eleitor. O eleitor não se sente representado pelos nomes que estão aí colocados. O Kleber Santos, que está aqui, que tem acesso às pesquisas, aos dados, vê que isso está acontecendo no nível federal, e isso está vindo para o nível dos estados e dos municípios. Provavelmente o que acontece lá em Brasília vai se repetir nos governos estaduais, né? Então hoje a principal luta que a gente está tendo é por viabilizar a candidatura do Márcio França ao governo do estado de São Paulo. Jabur?
Era essa a minha pergunta, é que ele não tinha dito, né? Queria saber se ele defende a candidatura do Márcio França, porque há uma ala que acha que tem que ir com o Haddad, né? Já que está fechando a coligação federal. Perfeito. Ó, nós temos aqui a participação de alguns ouvintes, eles pediu para não citar o nome, ele lembra que as universidades, nós estávamos falando lá do Centrinho, estão fazendo isso por mais 90% do seu orçamento são comprometidos com os salários. E aí não tem margem mesmo para esse tipo de colocação, ela inchou demais. E tem perguntas aqui também relacionadas ao fundo eleitoral. Como é que você votou em relação ao fundo de quase 5 bilhões aí? Eu votei contra o aumento do fundo, mas eu defendo o financiamento público. Eu acho que isso faz com que mesmo aqueles candidatos que não têm acesso a investidores, coisas desse tipo, a doações privadas, possam disputar a eleição. Agora, o valor tem que ser razoável. No Brasil, onde a gente não consegue orçamento para educação, para saúde, você gastar isso. essa Nós estávamos com 2 bi mais ou menos o ano na eleição passada, foi para 5, o que seria razoável corrigir pela inflação, alguma coisa assim? Eu não sei, eu acho que precisava discutir. As eleições são diferentes, obviamente são diferentes, ali era uma eleição municipal, os 5.570 municípios do Brasil, você tem candidaturas, eu acho que precisa ter um planejamento. Na verdade, a discussão foi muito rasa, vou ser bem sincero, eu acompanhei todo esse debate ao vivo e a cores, porque eu estava lá, participei das reuniões da Comissão Mista do Orçamento. E, na verdade, como é que chegaram nesse número? Tira daqui um pouquinho, tira um pouquinho dali, deu isso, vamos votar. E não dá para ser assim, né? A gente precisa ter clareza de quanto custa o processo eleitoral brasileiro, quanto custa manter todo esse sistema democrático. Então, eu particularmente votei contrário, contra, inclusive, as orientações do meu partido, inclusive sob a ameaça de ser responsabilizado por essa votação. Muito bem, bom dia, Cafeu. Fala para o Agostinho que em nível federal o brasileiro se sente representado, sim, estadual não, mas isso vai mudar, estadual não, e mais São Paulo vai mudar com Tarcísio. Essa é a opinião da Cláudia, acho que ela tem aí um olhar positivo. Pois não, Kleber? Só uma pergunta, Rodrigo. Na quarta-feira que vem, o PSB prepara aí um evento em Brasília para a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin, né? Deve também estar filiado nesse mesmo dia o Pedro Tobias. Você vai estar presente? E além disso, como é que você vê a chegada do Alckmin? Você teve um posicionamento bem, assim, não tão amistoso com o Alckmin em alguns momentos, ou não? Você sempre teve um bom relacionamento? Eu sempre tive um bom relacionamento com o ex-governador, enfim, eu fui prefeito na época dos seus mandatos e foram momentos onde a gente conquistou muitas coisas boas para Bauru, né? Então, eu vejo com bons olhos. Agora, como eu tenho dito, a gente precisa discutir a política no Brasil de uma maneira mais profunda. A gente corre o risco de entrar no processo eleitoral daqui 200 dias, né? Estamos aí a 200 dias das eleições, e a gente corre o risco de entrar de novo num debate raso, num debate superficial, onde a gente não discuta a economia do país, onde a gente não discuta os principais temas, que modelo de SUS que a gente quer, que educação que a gente quer, que projeto de país que a gente quer. Eu estou muito preocupado com isso. Ô Rodrigo, depois que você teve aquela entrevista, você se posicionou ali, até pelo impeachment do Bolsonaro na oportunidade, tiveram muitas manifestações, e volta e meia te recebe. Agora eu recebi aqui vários, e não dá tempo de registrar, que questionando até a sua gestão, questionando você como prefeito, agora questionando o seu posicionamento como deputado federal. Como é que você recebe essas críticas? E fazendo uma avaliação de quase 4 anos de mandato, você entende que você deu a resposta a esse eleitor, ou em parte esse eleitor está decepcionado com o seu mandato? É duro perguntar para a própria pessoa, eu sei, né, que a gente tem que ter uma autocrítica aí, onde você errou e acertou. Eu sou hoje o deputado com o maior número de projetos apresentados. Eu apresentei 880 projetos em Brasília. Eu sou um dos deputados com o maior número de relatorias de projetos, inclusive em plenário. Eu fui presidente de comissão, eu estou trabalhando hoje em 4 comissões ao mesmo tempo. Eu trouxe 27 milhões para Bauru, com os recursos desse ano. Eu acho que valeu a pena, sim. Eu era prefeito e a gente recebia R$800 mil de emendas por ano, e para receber R$800 mil de emendas por ano a gente precisava do apoio de 9, de 10 deputados, que dava cada um R$100 mil de emendas. Eu estou trazendo uma média de 6 a 8 milhões por ano de emendas para Bauru, e isso faz a diferença, sim. Isso não é migalha, isso é um valor extra que entra para a prefeitura, entra para as entidades da cidade. Então eu acho que valeu a pena, sim. Mesmo a gente estando num momento difícil. Por que eu falo momento difícil? Porque foi aprovado no governo do Temer o ajuste fiscal, o chamado PEC do teto de gastos. O limite de gastos geral. O governo federal está com capacidade de investimento zero, não tem programa.
né? E se a gente não tivesse teto de gastos, a gente poderia estar trazendo inclusive mais. Eu sou deputado de uma região que perdeu o seu deputado estadual. Eu estou tendo que ir para São Paulo toda semana. Eu vou para São Paulo, no Palácio, nas secretarias, resolver problemas dos municípios da região. Eu acabei virando um despachante dos municípios da nossa região que não tem mais um deputado estadual, né? Agora, as pessoas estão conseguindo ver tudo isso? Provavelmente não, porque as pessoas conseguem enxergar hoje o trabalho do deputado se eles acompanharem o Facebook do deputado, o Instagram do deputado. As pessoas não estão mais se informando pela imprensa, e isso é muito ruim, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de transição e tem muita gente que se informa 100% pelo grupo de WhatsApp. Agora, sem dúvida, isso vai mudar a forma de entender como é que vai ser o voto dele, né? Se ali atrás olhava em você um ex-prefeito, uma oportunidade de ter um deputado federal, agora tem um julgamento que talvez não seja justo, mas tem, e as redes sociais acabam potencializando até questões ideológicas que nunca foram colocadas em debate, né? Eu conheço você há muito tempo e nunca tinha ouvido de você com clareza seu posicionamento para esse presidente, aquele. Você foi muito contundente na última vez. Quer complementar, Kleber? É só uma observação. Normalmente, quando o político está no mandato, o principal concorrente dele é o mandato. Como é que você vê isso? Eu vejo com muita naturalidade, Café. Eu acho o seguinte, é normal as cobranças e é bom. Por isso que eu estou aqui, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que lidar com o dia a dia, com muita transparência, inclusive para que a gente possa acertar. Eu trabalho muito em Brasília, eu sou um deputado que está ali participando de tudo, acompanhando tudo. Eu tenho a minha área temática, que eu nunca escondi, eu sempre trabalhei pela questão ambiental e tenho trabalhado de maneira muito forte em Brasília. Tenho lutado muito pela minha região, né, liberando obras que estavam inacabadas aqui para várias cidades da região, conquistando recursos para a área de habitação, as minhas emendas parlamentares. Eu estou lutando. Agora, tem muita coisa que demora. Vou dar um exemplo. Tem emendas minhas de 2019 que a prefeitura até agora não conseguiu licitar, né? Então você fala assim, pô, passado 3 anos a prefeitura não conseguiu licitar. Tem obras minhas, vou dar um exemplo, pavimentação do Parque Jansante, foi uma emenda do ano passado, até agora a prefeitura ainda também não conseguiu licitar. Então as coisas demoram, os ciclos são um pouco maiores, né? Mas eu estou muito contente com os resultados. Imaginar que passado 3 anos eu consegui trazer um valor que eu nem imaginava que eu conseguiria trazer como deputado federal e de um partido que hoje é um partido de oposição, né? Então você conseguir viabilizar as coisas. O Brasil tem, a gente tem uma situação que o Brasil é um dos poucos países do mundo que o deputado libera recurso. Nos outros países isso não existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, 100% do orçamento é definido pelo Congresso, mas não tem emenda parlamentar, né? E aqui a gente tem essa situação. Eu tenho trabalhado muito também junto ao governo do estado, porque a gente tá numa situação que a gente não tem deputado estadual. Nós precisamos trabalhar para eleger um deputado estadual ou mais deputados estaduais da região, né? Os deputados estaduais mais próximos aqui é o Vinícius Camarim em Marília e o Ricardo Madalena de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Que estão trabalhando bastante, mas a gente sabe da nossa capacidade de eleger os nossos próprios representantes. Então, assim, eu estou contente, eu sou apaixonado por essa cidade, vou lutar o que eu posso por Bauru, né? Tenho participado de muitos debates. Agora, a cidade de Bauru também precisa fazer sua tarefa de casa. É importante dizer, a prefeitura hoje não tem mais um estoque de projetos, né? Sem projetos também fica muito difícil fazer a captação de recursos, conseguir as coisas boas que a cidade tanto precisa. Bauru é uma cidade que precisa se reposicionar, uma cidade que precisa voltar a crescer, e eu estou disposto a ajudar nesse processo. Bom, podemos contar contigo na questão do Centrinho, então, para fazer um encaminhamento do melhor para a nossa sociedade. Sim. Aliás, eu já tenho trabalhado nesse tema. Perfeito, Rodrigo, agradecemos aqui a sua presença. Claro, teremos outras oportunidades, né? Fizemos aqui um esquenta do Café com Política. Obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e poder prestar conta do mandato, né? Hoje tem 20 entidades assistenciais de Bauru que recebem os recursos do meu mandato. Isso faz diferença. Hoje eu devo visitar várias dessas entidades. E eu fico muito feliz de poder ajudar. Tem o título de cidadão de? Areal. Areal, vai ser cidadão arealvense. Cidadão arealvense, estou muito feliz com isso. Enfim, é o terceiro título que eu recebo e fico feliz de poder ajudar a minha região. Muito bem.